tal gastar calorias e ao mesmo tempo reduzir o estresse, controlar a ansiedade, melhorar a coordenação e fazer amigos? Esses são alguns dos benefícios da dança, um dos nossos assuntos de hoje. Vamos falar também da importância de se movimentar no trabalho para evitar problemas e dores mais tarde. O programa Na Torcida está começando, fique com a gente! Ela é uma das expressões artísticas mais antigas. Desde os primórdios da humanidade, o homem usava a dança para celebrar, agradecer, pedir. Ao longo da história, já foi usada em rituais religiosos e também considerada profana. Na semana em que se comemora o Dia Mundial da Dança, a gente abre espaço para saber mais sobre essa atividade. Estamos recebendo aqui no estúdio Neuza Dendena Kleinubin, professora do Grupo de Dança Essência da UniChapecó, assim como os dançarinos Bárbara, Vinícius. Olá, sejam muito bem-vindos. Obrigada. É um prazer recebê-los aqui para a gente falar um pouquinho sobre a dança. Então vamos começar conversando um pouquinho sobre a história da dança, né? A gente viu aí que desde os primórdios da história já existia essa relação do homem com a dança. É possível estabelecer aí, determinar quando a dança passa a ser tratada como arte realmente, professora? É possível, sim. Foi no século XIV, o rei da França, o rei XIV, conhecido como Rei Sol, justamente porque ele tinha muito essa característica de ele gostava muito de dançar, e ele que instituiu, então, a prática do balé clássico, e que com o passar dos anos, então, foi codificado e foi considerado, né, a primeira técnica de dança, o balé clássico, e que a gente conhece, né, até hoje. Então, todos esses séculos, aquilo que foi criado no século XIV permanece. Então, dá para dizer que foi nesse momento da história que surgiu a dança, então, quanto uma arte cênica, né, então, quanto arte. E é uma expressão muito importante também na construção histórica e na construção da identidade cultural dos povos, das regiões, né? A gente identifica muito, assim, uma região, um lugar também pela sua maneira de dançar, né? A gente tem no Nordeste um tipo de dança, a gente tem aqui no Sul outro tipo de dança. Esse é um traço muito interessante da dança também, né? Isso, com certeza. Então, quando a gente estuda um pouco sobre a história da dança, né? A gente vai perceber que todo povo, o grupo de pessoas tem uma manifestação artística que caracteriza, né, a cultura, o fazer daquele povo, seja tanto enquanto atividade de lazer ou enquanto mesmo manifestação artística que representa aquela história, aquela cultura. Então, o Brasil ele é reconhecido então como um país que dança. Né? Então, assim, a gente tem muita manifestação cultural das diferentes regiões e cada região também tem mais de de um estilo ou de uma manifestação de dança que representa essa localidade, esse grupo. E a partir da década de 80, aí se institui também o Dia da Dança, né? Se passa a comemorar o Dia da Dança. Isso, então assim foi institucionalizado, né, em nível mundial, então que no dia 29 de abril se comemora no mundo todo o Dia Internacional da Dança, também como uma forma de homenagear um bailarino que foi muito importante também na trajetória e na história da dança, que é o Nover. Em homenagem ao Dia da Dança, o grupo fez uma apresentação, uma intervenção aqui também nos espaços da UniChapecó. Vamos conferir um pouquinho como é que foi?
Muito bacana, muito interessante, professora, essa apresentação. E a gente vai aproveitar para conversar um pouquinho agora com o pessoal também que faz parte do grupo. Vinícius, Bárbara, queria que vocês se apresentassem, contassem um pouquinho da história de vocês com a dança. Então, Bárbara, pode começar. Bom, eu entrei em 2015 no grupo da dança, já faz 4 anos que eu tô lá. E eu entrei sem ter nenhuma experiência com a dança, principalmente com a dança contemporânea, que é com o que o grupo trabalha. Foi uma experiência muito diferente para mim, realmente eu entrei pela questão da bolsa, que o grupo também trabalha com isso, pela questão de pagar a faculdade, mas com o caminhar do tempo, a dança fez parte da minha vida, né? Porque a gente entra lá e percebe o quão bem faz a dança, pra gente se conhecer, saber se expressar, perder a timidez e também aprender a trabalhar em equipe, que é o que o grupo mais faz. E é isso. Muito bacana. E você, Vinícius, já tinha experiência com dança? Então, com dança eu já tinha experiência fora do Ono Chapecó. Eu comecei a estudar no Ono Chapecó esse ano, então eu entrei no grupo esse ano. E está sendo muito proveitoso para mim, como eu já dançava, né? Então eu já tinha um pouco de vivência com a dança contemporânea, mas trabalhar com esse grupo e na instituição, que é a Ono Chapecó, foi algo assim muito diferente. E essa apresentação do dia 19 foi a minha primeira com o grupo. Eu estava bastante nervoso, né? E a gente trabalhou durante semanas desenvolvendo esse espetáculo para o pessoal e para homenagear, então, o Dia da Dança. E acabou que deu tudo certo, né? E a gente se divertiu. Acho que mais do que a gente se divertir, é bom a gente levar para o pessoal também a dança contemporânea, que é algo, assim, recente e pouco conhecido por muitas pessoas. Então, levar esse contato com a dança contemporânea também, principalmente para estudantes, para a instituição, enfim, para o público em geral, né? É muito bom e, enfim, é o primeiro de muitos espetáculos, eu acho, com o grupo, que venha mais. Com certeza, Virão. Agora, professora, essa é uma característica do grupo, né? Mesclar aí pessoas como Vinícius, que já tinham um contato com a dança, e a Bárbara, que nunca teve contato com a dança. É assim que o grupo foi se construindo ao longo desses 15 anos, é esse tempo que tem o grupo, né? Isso, é isso mesmo, né? O grupo iniciou suas atividades, é um projeto de extensão que desde 2003, então tem essa característica de aceitar no grupo pessoas com várias histórias com dança, pessoas que nunca dançou, como é o caso da Bárbara, a gente tem vários exemplos disso, pessoas que já têm experiência, que já dançaram ou que têm experiência com outras linguagens, né? Por exemplo, a gente tem muita gente que trabalha, inclusive, que tem muitos anos de história na linguagem do balé clássico e aí vem para o grupo e passa a construir uma outra linguagem de dança, que é a linguagem contemporânea, né, da dança contemporânea. Então, esse ano o grupo está completando 16 anos de atividades, eu estou à frente do grupo desde 2009 e sempre, então, teve essa característica. E isso é legal porque há uma troca muito grande, né? Então, como a gente trabalha muito com aquilo que cada um tem de experiência, com a experiência que cada um tem de movimento, então a gente aprende muito junto, né? Com quem já tem experiência, as pessoas que não tiveram, então passam a... Claro que todo começo assim é estranho, né, Bárbara? Parece que a gente não sabe muito bem o que fazer ou como fazer, mas depois isso vai se conhecendo. Eu sempre digo que a dança, para mim, ela é uma possibilidade que a gente tem de se conhecer melhor, né? De descobrir as suas potencialidades, de descobrir os seus limites e, a partir disso, então, achar uma linguagem, uma forma de se expressar. E também nós fomos construindo uma forma de interagir com o público, que a gente trabalha muito na ideia da intervenção, né? A gente vai para os espaços que as pessoas às vezes não estão esperando e a dança começa a acontecer de alguma forma. Então, ela tem essa questão também, essa potência de transformar os espaços, né? Ninguém estava esperando uma apresentação de dança, mas ela começa a acontecer. Então, ao mesmo tempo que a dança modifica quem está fazendo, né, quem está dançando, ela modifica também as pessoas que estão compartilhando e o próprio espaço que recebe
a dança naquele momento. A senhora falou aí 2 benefícios que já são grandiosos benefícios, né? Autoconhecimento e o poder de transformar o ambiente ao seu redor são realmente situações poderosas. Agora, que outras vantagens, que outros benefícios a gente pode citar aí que a dança traz para quem pratica? Então, né, se a gente for falar especificamente dessa dança que vai para a cena, né, a gente pode falar danças em diferentes dimensões, mas essa que vai para a cena tem toda essa questão, então, da autoconfiança, que a pessoa que vai fazendo vai adquirindo, né? A Bárbara comentou também essa questão da timidez. Então, a Bárbara, um exemplo, também chegou muito tímida, não falava, né? E agora ela é, assim, um potencial de expressividade, de criação, né? Então, criação é um outro elemento, a gente passa os próprios laboratórios de criação que a gente vai fazendo, então potencializa esse lado criativo, né, que hoje qualquer profissional precisa muito, né, a gente precisa ser criativo em diferentes dimensões da nossa vida, então acho que esse é um outro elemento, e depois essa questão também do próprio corpo, né, a flexibilidade, o alongamento, também são coisas que vão vindo junto, né, com a atividade. Certo. Para a gente encerrar, então, queria ouvir de vocês, Bárbara, Vinícius, o que vocês podem dizer que mudou, assim, a Bárbara antes e depois da dança? Totalmente. Um outro benefício também que o grupo trabalha é a questão de improvisar. Como a gente trabalha bastante com intervenções, a gente também não pode adivinhar o que vai acontecer durante essa nossa dança. Então, a gente também tem que ter essa quebra de cintura para também interferir e dançar, interagir com as pessoas. Então, essa malemolência que a gente fala, né, de poder saber o que fazer no exato momento, isso a gente tem que levar para a vida. Bacana. E você, Vinícius? A Bárbara até falou também sobre esse negócio de trabalhar em equipe, né? Então, como a gente trabalha com improviso no grupo, você depender do outro também para o teu improviso, você dá o teu espaço para o outro dá espaço para você, oportunidades. Então, acho que é importante para você trabalhar como pessoas, né? Você está trabalhando com pessoas, você está dançando, dançar é isso, né? Com o nosso corpo, mas com outras pessoas. Eu acho que é uma das coisas que a dança mais ensina, é como você pode trabalhar com outras pessoas, né? Certo. Prof, quem está nos vendo e ficou com vontade de dançar agora, depois de saber de tantos benefícios, como é que funciona? O grupo recebe novos participantes todo ano? Tem algum período específico? Quem pode participar? Então, o grupo ele é aberto à comunidade acadêmica e à comunidade externa também, né? A estudante de qualquer curso, técnicos, professores, nós temos todo esse público dançando conosco. As nossas aulas acontecem nas terças e nas quintas-feiras, das 17h30 às 19 horas, então é nesse período, nesse intervalo, né, do final da tarde. E quem quiser pode aparecer a qualquer momento, pode ingressar no grupo a qualquer momento, né? Então, assim, a gente sempre diz que o grupo está de portas abertas para quem quiser ir lá, conhecer, assistir uma aula, tá? Tem curiosidade, eu vou lá ver como é que é, pode chegar, não tem problema, né? E depois, se sentir à vontade, será muito bem-vindo. Certo, muito obrigada pela presença de vocês aqui, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo Dia da Dança que passou aí. Obrigado. Esperamos recebê-los mais vezes. Depois do intervalo vamos saber mais sobre ginástica laboral e por que ele é tão importante para a nossa saúde e para o nosso bem-estar. Até já! E aí, tudo bem? Tô aqui na UNO Chapecó para te fazer uma pergunta. Você já pensou na diferença que o diploma de uma universidade respeitada pode fazer na sua vida? Pois é, o EAD da UNO Chapecó é para você que quer transformar a sua carreira. Só na UNO você conquista um diploma que vai te dar credibilidade no trabalho. Acesse uno.edu.br/EAD e conheça os 11 cursos de graduação à distância da única universidade da região que é nota máxima no MEC. EAD UNO Chapecó. Aqui você aprende de verdade. A
era digital trouxe perigos até então inexistentes. Um dos mecanismos utilizados para identificar possíveis ameaças é o sistema de detecção de intruso. Com o objetivo de analisar as principais ferramentas contra usuários mal intencionados que invadem a rede, Jean Baladin, em sua monografia de Gerência de Rede e Segurança da Informação, analisou a eficiência dos softwares North na detecção de intruso. Os testes foram realizados em 5 máquinas, com cenários virtuais criados por Jean. Alguns possuíam os servidores North e outros não tinham sistema de proteção. Todas as máquinas sofreram ataques do mesmo vírus, que tem o propósito de incapacitar o servidor infectado. A pesquisa feita por Jean mostrou que o Softwares North é um sistema eficaz contra ameaças, pois diante dos ataques que o servidor foi submetido, detectou a invasão e gerou os respectivos alertas. O Softwares North foi desenvolvido inicialmente pelo americano Martin Ratch, em 1998. Eu sou Laura Fiore e este é o Uno Ciência. Até a próxima! Tem representante da FEMALI na Seleção Brasileira de Futsal Feminino. A comissão técnica divulgou a lista das convocadas para o primeiro Grand Prix da categoria. Foram chamadas a Alamiche, a Rossato, que joga como fixa, e a fisioterapeuta Sinara Busato, da Uno Chapecó, para integrar a comissão técnica. A pivô Neguinha da Adel, aqui de Chapecó, também foi convocada. Outro nome conhecido da lista é a Nega, que já defendeu a FEMALI e hoje está no Cianorte. A competição acontece no fim de maio, aqui em Santa Catarina. Agora é hora de saber como foi o desempenho dos nossos atletas que estão se destacando em várias modalidades. Confere aí o quadro de medalhas. A Associação Chapecoense de Natação disputou no último final de semana o Campeonato Sul-Brasileiro das categorias Mirim, de 9 a 10 anos, e Petis, de 11 a 12 anos. A competição ocorreu em Palhoça e recebeu 495 nadadores, representando 32 equipes dos 3 estados do sul do país. A disputa é considerada como o principal evento destas categorias no semestre. A equipe de Chapecó, integrada por 5 atletas, participou de 15 provas na competição e conquistou 2 medalhas, 3 quartos lugares e 2 quintos. Atletas e o técnico da equipe de Taekwondo de Chapecó disputaram em Brasília os Jogos Universitários Brasileiros da temporada 2019. As lutas ocorreram no último final de semana, nos dias 27 e 28. O evento contou com várias modalidades esportivas, entre elas jiu-jitsu, judô, karatê, luta olímpica e taekwondo. A equipe de Chapecó levantou o troféu de vice-campeã geral, ao conquistar uma medalha de bronze e 3 medalhas de prata. O karateca Marco dos Anjos, da equipe de karatê de Chapecó, conquistou a medalha de ouro na categoria sub-21 até 75 quilos. Marco viajou para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, onde juntou seus demais membros da seleção brasileira. Ele fez a primeira luta contra o chileno Damián Velázquez e ganhou pelo maior placar do evento, 13 a 3. Na segunda luta, venceu o peruano José Valdívia, o então campeão sul-americano, por 6 a 0. E a final foi contra o equatoriano Mário Melena. O placar ficou 5 a 2 para Marco, que trouxe para casa o título de campeão sul-americano de karatê. A equipe feminina da Chapecoense recebeu a equipe do América Mineiro no dia 25, em partida válida pela 4ª rodada do Brasileiro Feminino A2. O jogo aconteceu no Estádio Municipal Josué Anoni, em Xanxerê. A Chape conquistou a vitória por um placar de 2 a 1. E com o resultado, a Chape chega à 2ª posição do Grupo 6, atrás apenas do São Paulo. Com 9 pontos em 4 jogos disputados, 3 vitórias e 1 derrota, a equipe está no momento se classificando para a próxima fase do torneio. Como é a segunda do Grupo 6, depende apenas dela para confirmar a classificação. A última partida da fase de grupos é contra o Botafogo, no dia 8 de maio, no Rio de Janeiro. Agora a gente tem uma pergunta para você. Você costuma ficar muito tempo sentado ou em pé no seu trabalho? Realiza muitas atividades repetitivas e de vez em quando aparece aquela dorzinha chata? Essas situações podem ser prevenidas e amenizadas com a ginástica laboral. Como o nome já diz, é aquela atividade física que se faz no ambiente de trabalho.
Surgiu na década de 30, mas foi nos anos 60 que se tornou mais popular a partir da Europa e do Japão. O professor Clodoaldo de Sá é doutor em Ciência do Movimento Humano e aceitou o nosso convite hoje para falar mais sobre esse assunto. A Milena, também bolsista da UniChapecó, trabalha com ginástica laboral. Vamos falar um pouquinho mais para a gente hoje da importância dessa atividade. Sejam bem-vindos, olá! Olá, será um prazer para conversarmos sobre a importância da ginástica laboral e o que ela tem de benefícios para a nossa vida no dia a dia de trabalho. Certo, e para que a gente possa começar explicando aí para o nosso telespectador, já está claro que ginástica laboral é aquela atividade que se faz no ambiente de trabalho, mas existem vários tipos, né? Dá para a gente esclarecer um pouquinho mais sobre a ginástica laboral, professor? Claro. A gente pode dizer que a ginástica laboral envolve um conjunto de atividades ou de exercícios. Atividades são algo que não necessariamente é sistematizado, e o exercício é aquilo que é planejado com cargas para que produza um resultado a médio e longo prazo. Então, quando você planeja uma atividade ou um exercício visando prevenir uma desgaste proporcionado por uma sobrecarga de trabalho, atenuar esse efeito ou recuperar após uma sessão de trabalho, se diz que você está fazendo uma ginástica laboral. Certo. E é muito importante para diversas atividades, diria, acho que para todas, né, esse tipo de atividade e de exercício. Mas existe algum público hoje ou alguma atividade que tenha maior necessidade da ginástica laboral, professor? Olha, eu creio que você pode dizer que as demandas da ginástica laboral são diferenciadas para diferentes grupos. Há trabalhadores que têm uma sobrecarga laboral de esforços muito grande. Então, nesses casos, o exercício físico não é o mais importante, e sim uma atividade que promova um alívio do estresse das sobrecargas provocadas pelo trabalho, nas articulações, nos músculos. Há outras atividades laborais que você não tem sobrecarga física, mas você passa por um período muito longo em uma determinada postura, que é uma sobrecarga física, mas não de fazer esforços, e caracteriza-se muito mais por uma sobrecarga psicológica. Então, a ginástica laboral pode ser planejada com o intuito de atenuar tanto essa sobrecarga física quanto essa sobrecarga psicológica produzida pelo trabalho, de estresse, de estar muito tempo concentrado ou de ter que estar atento a diferentes demandas ao mesmo tempo. Então, você tem como, através do exercício de uma atividade, trabalhar a capacidade do indivíduo para suportar essas situações que a gente chamaria de estresses relacionados ao trabalho. Olha só que interessante. Agora, Milena, quando a gente fala em ginástica laboral, muita gente acha que assim, é dar aquela levantadinha da cadeira, dar aquela alongadinha, pronto, resolvi meu problema, não vou ter dor, não vou ter nenhum outro tipo de transtorno. Você que já tem uma experiência como bolsista de fazer esse trabalho, isso só não basta, né? Não basta. Eu atuo no projeto de extensão como bolsista há mais ou menos uns 6 meses. E a gente tem temáticas para seguir, né? A gente trabalha com força, com alongamento, com flexibilidade. Tem exercícios também de relaxamento, para ajudar também na tensão do trabalho. Eu sempre chego entre o meio que eles estão trabalhando, para eles se dispersar um pouco e para compensar também essa jornada de trabalho. Certo, até porque tem diferença aí da atividade do exercício, se ele é desenvolvido no início, no meio ou no fim da jornada, né? Sim. Quando você faz uma atividade antes da rotina de trabalho, normalmente é uma atividade que te prepara, às vezes, tanto psicologicamente quanto fisicamente para suportar a rotina do trabalho. Por exemplo, se você vai participar de uma reunião com uma sobrecarga psicológica muito grande, uma dinâmica é muito bem-vinda, porque acaba por distrair tua cabeça, você envolve o raciocínio na atividade e isso alivia a tensão, né, inicial da atividade. Normalmente ao longo do trabalho, e aí cada setor de trabalho tem uma característica diferente, então você planeja atividades que possam promover uma compensação daquelas sobrecargas, sejam das sobrecargas posturais, que você fica exposto, né, ou muito tempo sentado, ou apoiado em um determinado móvel, por exemplo, que executa uma função de escrever, ou mesmo uma atividade que possa promover uma dinâmica com os demais pessoas que estão no mesmo setor de trabalho, simplesmente para relaxar, né? Para que você alivie a tensão de um ambiente de trabalho que tem uma sobrecarga muito grande. Imagina assim, você no nosso setor de matrículas, no período de matrículas, a sobrecarga dos funcionários são muito grande. Então, às vezes, além da sobrecarga física, também você tem uma sobrecarga psicológica do estresse do trabalho.
Então, nesse momento ao longo do trabalho, a função é justamente essa, né? Produzir um alívio dessas tensões, sejam elas físicas ou psicológicas. E quando você faz ao final de uma rotina de trabalho, a ideia normalmente é tentar compensar aquelas estruturas que você expôs a uma sobrecarga, sejam as articulações ou seus músculos, ou mesmo aliviar uma tensão emocional de uma jornada de trabalho que você passou de 4 ou 8 horas. Agora, esse é um assunto muito sério também, porque, segundo dados aí do INSS de 2017, mais de 22 mil trabalhadores precisaram se afastar do trabalho por conta de lesões relacionadas aí ao esforço repetitivo ou as chamadas DORT também, né? Como prevenir e como a ginástica laboral contribui para amenizar essa situação, professor? Perfeito. Eu acho que tem uma coisa que é preciso deixar muito clara. A ginástica laboral, pelo tempo que ela é realizada e a frequência que ela é realizada, ela tem um objetivo muito mais de atenuar esses efeitos nocivos das exposições às sobrecargas do trabalho. Mas o mais importante é que a ginástica laboral também acaba desenvolvendo um hábito de prática de atividades físicas fora do espaço de trabalho. E aí, por exemplo, os exercícios de fortalecimento muscular, os exercícios que promovem maior flexibilidade articular, esses exercícios na prática têm um impacto maior na qualidade de vida no trabalho. Então a ginástica laboral seria um ponto de partida, né? Porque você não consegue desenvolver um estresse funcional que melhore o seu desempenho em 10 a 15 minutos 2 ou 3 vezes na semana. Mas ele é importantíssimo, além de aliviar então, essa tensão daquele momento, para também produzir uma melhora, uma mudança, eu diria, do estilo de vida, para que você incorpore hábitos que sejam positivos para a tua vida. Milena, você que há 6 meses aí desenvolve essa atividade, você observa isso, assim, como é que tem sido essa experiência, a aceitação das pessoas? Você consegue observar já essa mudança de comportamento também das pessoas procurarem adotar hábitos mais saudáveis a partir da ginástica laboral? Durante a minha experiência, a gente observa bastante a dinâmica entre os grupos. Eles interagem mais uns com os outros, eles têm mais tempo para, às vezes, conversar com o outro. Não é mais só cada um em seu computador, por exemplo, eles conseguem interagir, ter mais uma interação maior. E muitas vezes até eles chegam lá, eles falam, o que eu poderia fazer para melhorar tal dor, por exemplo. Eu não saberia falar, né? Mas eu posso indicar algum exercício físico, alguma coisa, eles sempre estão me perguntando. Certo. Professor, a gente está aqui inseridos numa região que tem muitos trabalhadores, né, que fazem esforços repetitivos, movimentos repetitivos e que são causas de muitas lesões, e também num cenário onde há muitos estudantes também, né, que às vezes passam muito tempo na mesma posição, estudando, para essas duas categorias que são muito comuns aqui na nossa região, né? O que a gente pode dizer aí, o que a gente poderia orientar? De forma bem geral, eu acho que a melhor dica é assim, que você estabeleça um plano de pausas regulares durante essas jornadas, seja de trabalho ou de estudo, né? E que você, nesses períodos de pausa, que você programe atividades de alongamento muscular, de relaxamento. Se você não tem a possibilidade de participar de uma atividade propriamente dita de ginástica laboral, com orientação, como é o caso que acontece aqui na nossa instituição, você pode fazer um simples gesto de você espreguiçar, né? Promove um alongamento muscular. Então, fazer exercícios de movimentos articulares, principalmente de punhos, né, da articulação do joelho, de quadril, andar um pouco, se você está muito tempo sentado, se você faz uma atividade mais laboral que exija uma sobrecarga física, como transportar, carregar, alguma coisa nesse sentido. Então, muito mais alongar, respirar um pouquinho. Essa é a dica mais geral para que você consiga otimizar esse período para recuperar as energias para um turno inteiro de trabalho. Certo. Vamos mostrar um pouquinho, então, disso tudo que a gente está falando, daqui a pouco exercícios que as pessoas possam fazer no seu ambiente de trabalho. A Milena, o professor, o que vocês poderiam mostrar para a gente, por exemplo, se a gente fosse falar de um exercício para quem está começando a sua jornada de trabalho? Então, de forma geral, acho que a melhor estratégia que se aplica para quase todos quando estão numa situação de estresse, seja do início, meio ou final de uma rotina de trabalho, é fazer exercícios de alongamento. Os exercícios de alongamento são os que promovem, além do movimento articular, né, promove também um melhor fluxo sanguíneo pela musculatura. Então, exercícios de tronco e de braços, como a Milena está demonstrando, exercícios de membros inferiores. Então, são sequências de exercícios que normalmente se pode fazer várias vezes durante uma jornada de trabalho. Você pode interromper,
5 a 10 minutos, ficar em pé, caminhar um pouco, fazer uma sequência de exercícios de alongamentos. E esses exercícios normalmente melhoram bastante, até além de diminuir as dores provocadas pelas posturas contínuas, também vão ajudar no retorno venoso, que é o retorno do sangue para o coração. Isso diminui a pressão de membros inferiores, né? Então contribui de uma forma geral para a qualidade de vida no trabalho. E quando bate assim aquele soninho, aquela preguiça assim no meio da jornada, começa a pesar o olho, esses exercícios também ajudam? Os exercícios também ajudam. Nessas horas, talvez o melhor seja você agregar um exercício com uma atividade que exija raciocínio motor. Então, você normalmente interagir com o colega, né? Isso se usa muito na ginástica laboral, né? Quando se usa dispositivos como bolas, bandas elásticas. Então, quando você precisa interagir, você precisa pensar. E isso normalmente ativa a sua capacidade cognitiva, melhora seu desempenho. Aquele sono que estava cansado, né? Você já estava com cansaço da rotina de trabalho, normalmente você desperta e está pronto para mais um período. O senhor falou da importância também do fortalecimento muscular. Tem exercícios que dá para o trabalhador fazer também nesse sentido, professor? Com certeza. Você pode usar dispositivos como a Milena está utilizando, as bandas elásticas, né? Elas proporcionam uma resistência para a musculatura e você pode fazer, pela versatilidade desse dispositivo, movimentos dos mais diversos possíveis. Alguns que compensem aquelas posturas que você mantém por muito tempo durante o trabalho. Por exemplo, você está sentado há bastante tempo, né? Então você pode usar as bandas para trabalhar a musculatura superior, como ela está fazendo, os braços, trabalhar a porção posterior do braço, a porção anterior do braço, que normalmente você está digitando, esses músculos ficam numa tensão, suportando a tua postura e não tem movimentos de alongamento e encurtamento. Então utilizar esses dispositivos facilita, porque além de você estimular a força muscular, você promove aquele processo de retorno do fluxo sanguíneo, você oxigena a musculatura e prepara para mais um turno de trabalho. Certo. Pessoal, muito obrigada. Eu agradeço a Milena pelas demonstrações, ao professor pelas informações, que são muito importantes, vão ser muito úteis, tenho certeza, no dia a dia de todo mundo, de todos nós trabalhadores aqui da Unichapecó e também da região toda que estão nos acompanhando, né? Obrigada pela presença de vocês. Obrigado pelo espaço. Obrigada, Milena. Eu que agradeço. E essa edição vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar na próxima quinta-feira. Até lá!